1 Coríntios 12, de 12 a 27. NVI, ótimo. Nós vamos ler agora esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo de Cristo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Palavra de Deus para a edificação da nossa vida e tendo sido lida, todo o povo de Deus diz. Hoje no culto da manhã nós vamos receber a profissão de fé e vamos ter também aclamação. Nós vamos receber novos membros. Pessoas que na realidade já fazem parte de nossa família. Pessoas que já caminham conosco, alguns por muitos anos. E é importante então destacar a importância, é redundante, mas é exatamente isso. É importante que nós saibamos a necessidade que há dessa comunhão, dessa alegria, dessa família que somos nós, que eu falei no começo do culto. Como é importante nós entendermos isso. A comunhão era algo que tinha destaque, tanto na fala de Paulo, aqui a gente vê Paulo falando da comunhão, e Efésios 4, versículos 4 e 6, ele fala também sobre isso, e o próprio Jesus fala em João 17, 20 e 21. A importância de ter comunhão, a importância de nós vivermos unidos, a importância de nós entendermos o nosso papel neste contexto de vida, de mundo. Eu estava conversando com um advogado ontem e estava falando com ele exatamente sobre isso, como é importante essa comunhão do povo de Deus e como é importante nesta comunhão o povo de Deus entender qual é o papel da igreja. Nós temos muitas igrejas que são religiosas. E, quer dizer, você vai falar, mas toda igreja é religiosa. Em certo sentido, sim. Mas no sentido operacional, tem muita igreja que extrapola esse sentimento religioso para poder ser uma igreja somente dogmática, voltada para si mesmo, voltada para dentro. E isso é ruim. O propósito de Deus, quando fez a igreja, e aí você vai dizer, é muita presunção sua, querer saber qual é o propósito de Deus. Não, eu posso falar porque eu vejo na Bíblia.
O propósito de Deus é que a igreja fosse uma agência dele na terra. E não é uma agência voltada para si mesmo. Uma agência que possa abranger todas as pessoas, de todos os contextos. Eu tenho falado muito sobre isso. Alguns irmãos já têm despertado para essa realidade, outros ainda não. Nós precisamos entender que a nossa comunhão como igreja tem que abençoar as pessoas que estão lá fora. Tem que abençoar nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. É legal, é bacana vir na igreja, ser crente dominical, vir no culto de quinta-feira, vir na escola bíblica, é bacana. Mas é mais bacana ainda quando a igreja cumpre o seu papel essencial de ser igreja. E a essência de ser igreja está no seu próprio nome, chamados para fora. Nós entramos para adorar, mas temos que sair para servir. Essa é a perspectiva de igreja do ponto de vista de Deus. Quando Deus planejou a igreja, Ele planejou nesse sentido. Eu não tenho dúvida disso, não. Nós precisamos viver a nossa vida como igreja de uma forma de essência, essencial. Nós precisamos demonstrar ao mundo que nós somos mudados, mas não adianta demonstrar ao mundo que nós somos mudados carregando uma Bíblia embaixo do braço, decorando o versículo. Eu nunca fui bom para decorar versículo, né? Tem meninos, os embaixadores do rei, viu? Você vai ver muito disso aí. Menino que decora capítulo inteiro da Bíblia para poder ganhar gincana. É legal isso, é bacana porque o menino está aprendendo. As meninas, na atividade que teve lá das mensageiras, para que elas pudessem ser qualificadas para brincarem nos brinquedos que foram colocados lá na confraternização dela, elas tinham que dizer um texto, né, decorado. É bacana isso, decorar, memorizar. É bacana orar antes das refeições. Eu acho que todo mundo aqui ora antes de comer, né? Praticamente todo mundo, todo crente faz isso, porque é um momento que o crente pensa assim, eu posso até ficar sem orar o dia todo, mas se eu ficar sem orar na hora de comer e alguém ver, vai pegar mal para mim. Pior que é desse jeito mesmo. Tem gente que faz isso mais para os outros ver. É bacana entregar dízimo. Eu vejo o pessoal trazendo os dízimos aqui, Joana, e assim, eu fico feliz de ver que criancinhas, né, a maioria do pessoal que dizima aqui é criança. O pai está animando os meninos, e isso é legal, né? Dá para ele o envelope, para o menino vir aqui trazer, porque ele vai se acostumar com aquilo. E ele vai aprender o princípio, não da lei do dízimo, porque para nós o dízimo não é lei, para nós o dízimo é um princípio. Né? Era lei lá para os judeus, lá no Velho Testamento, naquele lugar. Para nós não, para nós é um princípio. A gente usa o princípio, né, que foi estabelecido até antes da lei. A gente vê, né, o Melquisedeque, a questão dos dízimos lá com Abraão, bem antes da lei. Então, para nós não é lei, para nós é um princípio que a gente segue. E todas essas coisas são bacanas, quando a gente ouve música gospel, né? Tem gente que fala assim, eu só ouço música gospel. É God for you, legal, legal, é bom, cada um faz aquilo que gosta. Agora, muito mais importante do que todas essas coisas, é você entender o papel da igreja, você viver como igreja de uma forma essencial. E aí, de novo, a palavra essência. A essência da igreja não são essas coisas são práticas da igreja. Práticas da igreja, algumas delas discutíveis, né? Outras não, mas são práticas. A essência da igreja é viver conforme Deus estabeleceu quando Ele planejou a igreja. E mais importante do que todas essas coisas, como diria Mark Dever, é mostrar de maneira crescente uma disposição para suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores que são semelhantes a nós. O que acontece é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas, quando eu digo nós, estou me referindo à igreja de modo geral, viu? Não é a primeira igreja, não. Mas nós olhamos para as pessoas lá fora e achamos que eles são de classe inferior. Eles são inferiores, porque não são cristãos. Eles não são inferiores, irmãos. Existe um diferencial? Existe. Nós somos crentes.
Nós somos lavados, remidos, restaurados pelo sangue de Jesus. Mas aqueles que estão lá fora, aquele que está passando de carro ali, eu nem sei quem é, ele não é inferior do que nós, porque ele não vive na nossa comunhão. Mas ele precisa ser alcançado. E para ser alcançado, ele precisa ouvir. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Está vendo a importância da igreja no contexto da história da humanidade? E aí então Deus planeja a igreja. E Deus planeja a igreja para viver de maneira essencial, para viver na sua essência. E aí então no planejamento de Deus, ele monta a igreja, e aí quando ele monta a igreja, ele vai estabelecer a comunhão. Por quê? Porque nós precisamos ter a mesma linguagem. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos nos apoiar mutuamente para que a gente possa cumprir o papel de igreja. Isso é comunhão, é isso que Deus espera de nós. E aí então, para poder demonstrar essa comunhão para nós, Deus apresenta algumas analogias, alguns exemplos para a gente poder entender. E um deles, talvez o que seja mais perfeito, é esse do corpo que a gente acabou de ler. No livro de 1 Coríntios. E aqui a gente vai ver alguns princípios dessa comunhão, que precisam nortear a nossa vida. Se nós entendermos estes princípios de comunhão que vão nortear a nossa vida, nós poderemos desenvolver segundo a vontade de Deus. E é importante que a gente pense nisso num momento que a gente vai receber novos membros. Até para que estes novos membros já possam vir entendendo esse processo. Existem alguns crentes mais antigos, e todos os crentes nessa igreja são bênção, mas existem alguns que ainda não perceberam, não aprenderam a questão da comunhão, dessa koinonia, dessa missão essencial da igreja e do cumprimento do nosso papel. Então nós vamos ver alguns fatores aqui que vão nos ajudar a entender melhor essa questão. Primeiro fator que a gente vai ver. A igreja e a comunhão da igreja é feita, é uma expressão que eu gosto muito, na unidade da diversidade. Preste atenção. Unidade da diversidade. E a gente vai ver isso nos versículos 12 a 14. Coloca lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, uma unidade, muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, unidade de novo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Unidade na diversidade. Um único corpo. Um único Espírito, um único Deus, uma única comunhão, mas diversa nas suas ações. Quando a gente pensa na unidade, a gente vê que nós somos um em Cristo Jesus, né? E nós cantamos isso, nós vivemos, buscamos viver isso. Um órgão sozinho não é um corpo, é por isso que eu sempre digo, e você tem que aprender isso. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Igreja é a agregação de todos nós. Eu com a Gláucia somos igreja. A Gláucia sozinha não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. A igreja é isso. Eu sou crente sozinho, a Gláucia é crente sozinho, mas igreja nós somos quando estamos em conjunto. Então é essa unidade que precisa ser considerada. Agora tem uma adversidade, né? Uma diversidade. Qual é a diversidade? Que eu tenho alguns dons e talentos diferentes da Gláucia, diferentes do Cláudio,
diferentes do Marcos, que está chegando agora, de cada um de nós, chegando agora como membro, né, que já está conosco aqui há anos, né? Você entende isso, irmãos? Por que é que Deus permite que haja diversidade no meio dessa unidade? Não podia ser tudo igual? Não podia ser igual naquela... Alguém já viu aquele filme do Eu, Robô? Alguém já viu aquele filme? Eu, Robô, que tem um monte de robozinho, tudo igual? Não podia ser assim? Dava um comando e todo mundo fazia o que estava naquele Will Smith, né? O que fazia naquele comando. Deus não fez a gente robô. Graças a Deus. Porque cada um de nós tem os talentos. Eu não tenho talento, por exemplo, da Adriana de fazer bolo. Mas eu tenho um talento maravilhoso para comer esfirra. Você entende isso? Nós temos as nossas diferenças. Dentro da igreja, eu tenho alguns que são experientes na área, por exemplo, das mensageiras, como nós vimos agora e citamos a Fernanda, a Júnia e todos os seus pares nesse grupo. Né? Tem pessoas que são experientes na área infantil, como a Betânia. E outros aqui. Tem pessoas que são muito experientes na área da educação, da formação. Então, quando junta a experiência de uma com outra, com outro, com outro, nós temos a diversidade, mas cada um desses talentos, desses dons, dessas habilidades, eles estão com um único objetivo. Igreja é isso, irmãos. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Na diversidade, não é a diversidade. É unidade na diversidade. São diversos ministérios, diversas habilidades e um único só objetivo. Paul Tournier, ele diz o seguinte: existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos, e uma delas é ser cristão. Olha que legal. Não dá para ser cristão sozinho. A não ser que você viva numa ilha deserta, sozinho, abandonado, tipo o Robinson Crusoe, né? Mas para ser cristão você interage. A comunhão faz parte do cristianismo. Nós precisamos entender isso. A segunda coisa, segundo aspecto que eu quero considerar nessa nossa comunhão, nessa nossa diversidade, na essência de ser igreja, é que na igreja ninguém é inferior a ninguém. Versículos 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Dentro dessa ilustração de Paulo, é interessante que Paulo, quando faz essa analogia, ele começa a dar voz aos órgãos, né? Para poder fazer as pessoas entenderem. Então, cada órgão bate papo um com o outro, né? E ele está falando assim, olha, o pé não pode dizer que é menos importante do que a mão. E nem o ouvido dizer que é menos importante do que o olho. O que você prefere, perder um pé ou perder uma mão? As duas coisas são ruins, né? As duas coisas são ruins. Alguém vai dizer, não, eu prefiro perder o pé, porque a mão é mais importante. Não, o pé é tão importante quanto a mão. O que você prefere, ser cego ou surdo? Nem uma coisa nem outra. Porque o olho é tão importante quanto o ouvido. Então nós precisamos entender esse tanto quanto, no sentido de que na igreja, e aí eu tiro do corpo e trago para a igreja, para a eclesia. Na igreja, ninguém é mais importante do que ninguém. Quem é mais importante? Professor de escola bíblica dominical ou ministro de música? Quem é mais importante? A líder das mensageiras ou a líder da ornamentação? Quem é mais importante? O líder de missões ou a liderança das crianças? Entendeu, irmão? Todos somos importantes, Marcos. Dentro desse processo, ninguém... mas tem a diretoria é mais importante. Não é não, irmãos.
Nem a diretoria é mais importante do que ninguém. A diretoria é um grupo que, pela lei, ela tem que estar ali composta para poder formar a questão estatutária, mas a diretoria não é mais importante do que ninguém. Ela tem vamos colocar entre aspas, um poder decisório, né? Ela tem uma responsabilidade civil. Agora, não é mais importante a diretoria do que a pessoa que cuida da limpeza da igreja. Todos somos importantes. Nessa diversidade, não existe alguém que seja mais importante do que outro. Nós precisamos entender isso. Quando a gente entender isso com clareza, a nossa vida vai desenvolver melhor. Porque o que acontece? Dentro da igreja, quando alguém se sente diminuído, ele se sente excluído, ele se sente desvalorizado. E aí eu quero dizer para você que se você se sente excluído, diminuído, desvalorizado, o problema não está no outro, não, o problema está em você. É assim mesmo, Rai? O problema está em você. Se viver desvalorizado, excluído, se sentir dessa maneira, o problema está em você. Nós precisamos entender, como John Powell, né? John Powell ele diz uma coisa interessante. A comparação é o veneno da autoestima. Olha que coisa interessante. Eu não posso querer me comparar com, eu queria ser igual o Ua. O Ua, quando vai falar de missões, ele vira um gigante. E o Ua, quando vai falar de missões, vira um gigante mesmo na igreja. Né? Ele gosta, é a área dele. Eu queria ser igual o Bruno. O Bruno, quando chega ali naquele louvor ali, ele arrebenta. E aí fica, às vezes, a pessoa se depreciando. Poxa, eu até queria, mas estou longe. Eu queria pregar igual o Davino. O Davino, quando vai pregar, o pastor, quando prega. Meu irmão, para com isso. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é menor do que ninguém. Você não é menor do que ninguém. Seja qual for a sua área, seja qual for a sua função na igreja, seja qual for o seu ministério, ele é tão importante quanto todos os outros ministérios. É por isso que eu sempre digo na igreja, pastor não é o personagem mais importante da igreja. Não é. Eu tenho algumas funções que são minhas, que Deus me deu. Algumas obrigações diante de Deus e da própria igreja também. Mas eu não sou melhor do que ninguém na igreja. Nenhum de nós é. Terceira consideração. E ainda nessa consideração, você tem que lembrar o seguinte, você pode se sentir diminuído, mas lembre-se sempre, a igreja precisa de você. Quando Deus planejou a igreja, e se você está na igreja, você veio por planejamento divino, Deus já planejou o seu espaço na igreja. Às vezes a igreja não desenvolve por causa disso. Por que tem igreja que não cresce? Tem igreja que não cresce porque tem os membros da igreja que não agem de acordo com o seu ministério. A igreja tem pessoas que às vezes têm uma função que foi dada por Deus, mas fica no cantinho. Eu sei fazer, mas não vou. Vergonha. Tem vergonha. Não vou não. Mas isso é tão simples que eu não vou fazer isso na igreja, não. Você tem que fazer, irmão. Você tem que viver a igreja, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. A sua igreja precisa de você. Repita comigo, minha igreja precisa de mim. Agora diga assim, Deus não precisa de mim. Mas a minha igreja precisa de mim. Você sabe por que eu coloquei esse Deus não precisa de mim? Porque se você não fizer, Deus vai colocar outro para fazer. Então a melhor coisa que você faz é assumir o seu papel, para viver para a glória de Deus. Terceira coisa, segunda é que não existe ninguém que seja inferior ao outro. A terceira coisa é que também não tem superior. Se não tem inferior, não tem superior. Versículos 17 a 21. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro,
Onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Aí, de novo, a fábula de Paulo no bate-papo, né? O olho não pode chegar, ó, eu não preciso de você, não. Eu me viro sozinho. Não, não é assim, não. No corpo, ninguém é mais importante do que o outro. Tem o Ministério de Louvor. Tem o Bruno e mais umas 8 pessoas, eu acho. 8, 10 pessoas. Quem é mais importante no Ministério de Louvor? Quem? Ninguém. Todos são iguais, todos têm importância. Agora, cada um tem uma função. A função do Bruno é coordenar esse projeto. A função do Felipe, por exemplo, a função do Levi é bateria. A função do Gabriel é teclado. Né? E a função de cada um, ele assume a sua função. O Júnior é o cara da igreja, o Júnior é bênção na igreja, mas o Júnior não é mais importante do que ninguém na igreja. Assim como o pastor não é mais importante do que ninguém na igreja. Deu para entender isso, irmãos? Ninguém é menor do que ninguém e ninguém é maior do que ninguém. Pode ser no tamanho. No tamanho eu sou maior que todo mundo, só no tamanho. Porque no resto eu não sou. No resto eu não sou. Eu sou igual a qualquer um. Todos nós somos iguais. Não tem aquele conceito da lei, todos somos iguais perante a lei? Um conceito constitucional. É um conceito constitucional da igreja também. Todos somos iguais diante de Cristo. Quando Cristo olha para nós, e não se engane não, Deus não te separou, você não é cristão, porque Deus entendeu que você é melhor do que o seu colega de trabalho, o seu vizinho, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus, ele planejou que todos fossem salvos. Esse é o projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas nem todos são, porque ele, como eu disse, ele não fez a gente robozinho. Não foi no toque de um botão. Mas ele nos garante o direito de escolhermos o que queremos. Nós precisamos entender que na igreja ninguém é menor e ninguém é maior do que ninguém. Uma quarta consideração, já caminhando daqui a pouquinho para o final. Aonde existe a comunhão, e nós estamos em comunhão, é necessário que haja honra mútua. Tem que ter honra mútua, tem que ter consideração, tem que ter respeito, tem que ter carinho. Os versículos 22 a 24. Coloca lá. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta. Nós precisamos entender que na igreja, o que acontece às vezes? Aqui não acontece muito, mas por aí eu vejo muito disso. Numa igreja, às vezes, tem aquelas pessoas que são mais simples, aquelas pessoas que são mais bem-sucedidas, às vezes financeiramente, às vezes culturalmente. E algumas pessoas só querem se relacionar com aqueles. Por exemplo, quando convida alguém para almoçar na sua casa, só convida alguém que possa lhe dar retorno em algum momento, né? Quando quer fazer uma alusão de carinho a alguém na igreja, só faz para aqueles que são mais, que têm um certo destaque. Às vezes, a gente enxerga que alguns irmãos, na hora dos cumprimentos, ficam num canto quietinho. Ninguém se aproxima. É chato isso, irmãos. Isso é muito chato. Na comunhão da igreja isso não pode existir. Todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais dinheiro. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais cultura. Ninguém é melhor do que ninguém porque se veste melhor. Ninguém é melhor do que ninguém porque usa perfume francês. Ninguém é melhor do que ninguém por nada. Nós somos iguais. Quando Deus olha para nós, Ele vê todos nós iguais.
na nossa diversidade. Nós somos iguais na nossa natureza. Somos diferentes nas nossas ações, na nossa diversidade, mas nós precisamos olhar como Deus. Eu tenho que amar os irmãos mais simples. Eu tenho que amar todo mundo do mesmo jeito. Eu gosto muito de ser convidado para almoçar. De vez em quando eu sou convidado para almoçar. Mas eu quero dizer para aquelas pessoas que nos convidam, que seria legal também convidar pessoas que são mais simples. Que às vezes não têm o mesmo status que eu tenho, né? Vamos dizer assim, pastor e tal. Não, pastor não é nada. Quer me convidar como amigo? Me convida, eu vou ficar muito feliz. Lá em casa é mais complexo porque a Rai quase não cozinha, então é muito difícil. Final de semana a gente ter comida lá em casa. A gente come porque a gente pega de fora, a gente faz alguma coisa lá, né? Mas de vez em quando a gente convida alguém no meio de semana, mas como o meio de semana é mais difícil, é complexo. Mas a gente já comeu banquetes aqui. Na casa do Ranieri mesmo, eu comi banquete. Na casa da Adriana, na casa do Júnior, né? Na casa do Juan. A gente às vezes come. Na casa do Wilton. Mas é importante que a gente convide outros irmãos que são menos destacados na igreja. Você já pensou, irmão? Você quer ver uma coisa? Está chegando o Natal. Domingo que vem à noite nós não teremos culto aqui. Todo mundo sabe disso, né? Amém? Domingo que vem à noite nós não teremos culto. Vamos ter algumas celebrações de Natal na casa de alguns irmãos. Considere a possibilidade de convidar alguém que normalmente você sabe que é uma pessoa mais simples, para ir jantar com vocês. Considere essa possibilidade. Isso vai ser importante, não só para a pessoa que vai, como para a pessoa que oferece também. Isso é bom, nós precisamos entender isso, que as pessoas dentro da igreja precisam ser honradas, independente do que elas têm a oferecer, independente do que elas são, nós precisamos honrar os nossos irmãos. A quinta consideração, e é a última que nós vamos falar, é que na igreja, na comunhão da igreja, na comunhão do corpo de Cristo que somos nós, é necessário que nós estejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos. Versículos 25 a 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês não são o corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Todos os membros do corpo de Cristo carecem de cuidado. E é por isso que nós somos uma comunhão. Nós somos uma comunhão para que no momento que eu estiver necessitando, alguém possa se levantar para me ajudar. No momento que outro irmão estiver necessitando, eu possa me levantar para ajudá-lo também. É claro que isso não vai dar o direito da gente oportunizar, né? Tem irmãos que são oportunistas. Aqui na igreja, graças a Deus, não, mas por aí tem um monte. Irmãos que a oração deles é só venha a nós, o vosso reino, nada. Aí é complicado, né? Mas nós temos que ter essa sensibilidade, como corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, nós temos que entender as necessidades dos nossos irmãos. E fora também, na periferia aqui da igreja, atender a necessidade dos nossos amigos. E fazer aquilo que pode ser feito. Eu gosto de lembrar do exemplo da igreja primitiva, que eles pegavam tudo que tinham, juntavam e dividiam. Isso era comunhão. Essencial, essência da comunhão. Claro que aí tem o contexto, né? Eles faziam isso até porque eles já estavam esperando a volta de Cristo para aqueles dias. Agora nós estamos esperando a volta de Cristo para quando? Será que vai dar tempo da gente fazer o culto de Natal? Será que vai dar tempo de fazer a nossa celebração da virada?
E se Jesus voltar hoje? Você já parou para pensar nisso? Aí a gente sempre discute, às vezes eu converso com a Rai sobre isso. Ontem mesmo nós falamos sobre isso. Às vezes a gente está tão preocupado em comprar casa, em juntar dinheiro, em fazer isso, fazer aquilo, mas quando morrer não leva um centavo contigo. Eu estou construindo para os meus filhos. Que legal, mas você tem que deixar os seus filhos aprenderem a construir para eles também. Tem que dar de mão beijada, não. Tem pai que vai achar que é um absurdo que eu estou falando, mas é verdade, irmãos. Deixar os filhos se virarem, aprenderem a viver. Por que tem um monte de filhinho de papai aí que não vai para lugar nenhum na vida? Por causa disso. Porque o pai tem dinheiro, dá tudo que ele quer e não vai para lugar nenhum. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que construir uma casa para dar para um filho meu? Claro que você pode fazer isso. Claro, você pode fazer isso. Mas você tem que ver se essa é a prioridade do seu filho. Você dá uma casa para ele ou você ensinar ele a ter a sua própria casa? Essa semana eu recebi uma mensagem do meu filho Tito, dizendo para mim que está pesquisando um apartamento em São Paulo para comprar. Eu fiquei feliz da vida. Porque é esse o objetivo nosso. O objetivo meu não é que ele espere a herança para ele poder ganhar, até porque se esperar nossa herança para ganhar alguma coisa, ele está no sal. Né, Rai? Está no sal, se esperar nossa herança. Mas o nosso objetivo tem que ser esse. Orar pelo filho, orientar o filho, né? Para que possa desenvolver. Eu estou dando esse exemplo, tem outros exemplos, e eu acredito que você também tenha exemplos na vida. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender que há uma necessidade imediata aqui. Pastor, eu vou deixar de dar alguma coisa para o meu filho para dar para o irmão fulano de tal? Aí eu pergunto para você, quem é mais importante para você? Meu filho é importante, e o seu irmão, não é? Você entende isso? Dá para entender? Então nós estamos falando essas coisas porque nós vamos ter agora uma assembleia rápida, vai ser bem rápida, onde nós vamos incluir algumas pessoas à igreja. Nós vamos